Olá, eu me chamo Zainab, você deve me conhecer como Primeiros Sonos, que é o arroba do meu Instagram. Esse é o segundo vídeo do canal do YouTube e esse canal foi criado para que eu possa falar sem pressa sobre tudo aquilo que o Senhor me ordenar. E o assunto de hoje é que mães precisam crescer espiritualmente. Mães precisam de teologia. Então, para isso, eu trouxe aqui um método prático, que inclusive é o método de estudo bíblico que eu uso aqui na minha casa. Ele considera a realidade de uma mãe, que nós sabemos que uma mãe não tem tanto tempo disponível para ficar horas e horas e horas se aprofundando em um texto. E por vezes, se você é cristã há mais tempo, quando a maternidade chega, você percebe que o ritmo dos seus estudos, seja de outros livros, seja de estudo bíblico, ele muda. Nós não conseguimos mais manter aquele ritmo de antes e muitas se sentem frustradas, inclusive eu. E aí elas acham então que precisam dar uma pausa na sua vida de crescimento teológico, né, de crescimento no conhecimento de Deus, e depois, quando os filhos crescerem um pouco mais, elas retomam. Mas isso é um verdadeiro engano, isso é muito perigoso, porque mãe precisa do Evangelho. A maternidade, ela já é difícil por si só. E sem Deus ela é de fato impossível. Esses dias eu estava conversando com uma cliente que eu tive a honra de ajudar a sua bebê a dormir melhor. E ela chegou no ponto onde percebeu que o sono do bebê não é a principal dificuldade de uma mãe na maternidade. E todas nós, querendo ou não, uma hora ou outra, chegamos a essa constatação. O sono é o nível mais fácil da maternidade, digamos assim. Por mais que agora talvez você esteja passando por algum perrengue no sono do seu filho, essa é uma luta que você não precisa lutar, porque existem diversas abordagens e ferramentas que você pode utilizar para ajudar o seu bebê a dormir melhor. Inclusive, eu trabalho com sono infantil e estou à sua disposição caso você tenha necessidade de alguma ajuda. Mas o sono, depois que ele é vencido e o seu bebê ele começa a crescer e chega ali 1 ano e meio, 2 aninhos, você começa a perceber que o sono já não é mais, que o sono não é a pior fase, o elemento mais difícil da criação de um filho. A gente percebe que ao lidar com as birras, ao lidar com a desobediência do seu filho, ao lidar com os seus próprios pecados no meio desse turbilhão, a gente percebe que o sono é algo ínfimo se comparado a todas as outras áreas da criação de uma criança. Então, mães precisam crescer no conhecimento de Deus, precisam de teologia, porque a maternidade sem Deus ela é impossível. Se você é mãe há mais de um dia, você vai perceber que na maternidade muita sujeira, partes que você talvez não conhecesse de você mesma, começa a vir à tona, né? Muitos pecados vão subir à superfície, talvez o seu egoísmo, a sua preguiça, o seu egocentrismo. Todas nós vamos nos deparar com os nossos pecados em meio à maternidade, porque Deus usa a maternidade para trazer toda essa sujeira, né, o nosso pior lado, digamos assim, à vista, à superfície. E isso não é algo ruim, como eu já falei algumas vezes lá no meu Instagram. Isso é algo bom, porque significa que Deus não nos deixou entregues a nós mesmas. Se você é uma filha de Deus, Ele usará todas as circunstâncias ao seu redor para forjar Cristo em você, para te moldar, para moldar o seu caráter. Então, quando a gente se depara com esses pecados e a gente percebe que, bom, eu realmente tenho um problema com a ira, como isso será tratado se a minha vida espiritual está aos cacos, aos frangalhos? Onde que nós vamos encontrar força para amar o nosso filho quando ele é difícil de lidar?
Aonde? Se não em Deus. Só nele nós encontraremos a força necessária para trabalharmos, para fazermos o melhor enquanto mães. Não na força do nosso braço, não porque nós temos alguma força interior, porque nós temos algo bom dentro de nós mesmas, porque sabemos que não existe nada de bom em nós mesmas. Tudo que há de bom em mim é Cristo, como já dizia Calvino, tudo que há de bom em mim é Cristo, tudo que há de ruim sou eu mesmo. O nosso maior problema é o nosso coração. Na maternidade, o nosso maior problema somos nós mesmas, é o nosso coração, não é o nosso filho. E só Deus pode moldar o nosso coração. Só Deus pode forjar Cristo em nós. E à medida que eu o conheço mais parecida eu sou com Cristo. Mais meu coração se alinha ao coração dele. Mais eu desejo aquilo que o Senhor deseja e não aquilo que eu quero em minhas motivações egocêntricas. Então, trate o conhecimento de Deus como prioridade. Você precisa, me escute, você precisa, enquanto mãe, de teologia, você precisa crescer no conhecimento de Deus, você precisa do Evangelho. O Evangelho é a sua âncora no tempo da necessidade. É lá que você encontrará a força, querida. Não é em discursos motivacionais, não é seguindo aquela blogueira que você se inspira e dali você consegue ser impulsionada a dar o seu melhor dentro de sua maternidade. Não são em falsos refúgios que você encontrará a força necessária, mas somente naquele que é capaz de dar descanso à nossa alma cansada, que é no Senhor. Então, bom, vamos agora para a parte prática. Como que eu faço aqui em casa, né? Como que eu continuo me cultivando espiritualmente? Se você assistiu o primeiro vídeo, a gente pode fazer esse link. Mães precisam de cultivo espiritual, é algo indispensável, está acima de todas as outras coisas e pessoas. Então, primeira coisa que você vai fazer, escolha um livro ou uma carta da Bíblia. Então, pare de ficar pulando de carta em carta, de livro em livro, pegando os versículos soltos. Não, pare de fazer isso. Você precisa principalmente da Bíblia. E a Bíblia, ela foi escrita de uma maneira lógica, né? Existe uma ordem em que ela foi escrita. Existe uma ordem onde ela foi colocada, livro após livro, carta após carta. Então, escolha um livro ou uma carta e leia do início ao fim, para que você pegue todo o fio condutor daquele livro, para que você entenda a ideia central daquele livro. Porque muitas vezes a gente pega versículos soltos, e versículos soltos sem o contexto, sem entender quem recebeu aquela carta, sem entender qual que era o objetivo do autor ao escrever aquela carta, o que o autor queria ensinar para as pessoas que receberam aquela carta, qual é o tema, a ideia central daquela carta. Muitas vezes, quando não entendemos isso, quase sempre caímos em heresia. Quase sempre entendemos o texto bíblico da maneira errada. Então, leia do início ao fim. Segundo passo, encontre as perícopes do capítulo. Palavra difícil, né? Estranho. Perícope, o que é isso? As perícopes, elas são aquelas separações do texto. Então, existem algumas bíblias que você consegue ver que já vem separado, existem outras que não, tá? Mas, basicamente, perícopes é quando ocorre uma mudança de cenário ou uma mudança de assunto, tá? Que estava sendo tratado ali. Mas, para ficar mais fácil, você pode usar o ChatGPT. Você vai jogar lá no chat. Chat, me dê as perícopes do livro de Ruth, por exemplo. Do capítulo 1 de Ruth, me dê as perícopes, e ele vai te dar separadinho lá. Isso é muito importante, porque você vai quebrar aquele capítulo em vários bloquinhos, para que não fique algo extenso demais para você. Você é mãe, você tem pouco tempo,
Então, quanto mais prático, melhor. Quanto mais sucinto, melhor. E o método que eu uso, a gente fica 3 dias no mesmo texto. Então, no dia 1, você vai entender o texto. Então, no primeiro dia, você vai pegar a perícope, que você já jogou no chat GPT, já pediu para ele te dar as perícopes. Você vai pegar a primeira perícope e você vai se debruçar sobre aquela perícope, né? São alguns versículos. E você vai entender aquele texto primeiro. Então, no primeiro dia, você vai se demorar tentando entender aquele texto. Então, você vai orar antes, pedir para que o Senhor abra o seu entendimento, abra os seus olhos para que você contemple e entenda as Escrituras. O Senhor é o professor supremo, como diria Charlotte Mason. Ele é o nosso professor. O Espírito Santo é aquele que nos ensina, então você precisa pedir a Ele para que Ele te dê discernimento e entendimento sobre aquilo que você está lendo. A Bíblia não é como qualquer outro livro, que apenas raciocínio lógico e uma cognição afiada vai te fazer entender, né? Vai te fazer absorver aquilo. Não. Acima de tudo, ele envolve o espiritual. Então você precisa da ajuda do Espírito Santo para que você entenda de fato o que aquele texto está querendo te dizer, o que Deus está querendo te falar com aquele texto. Porque quando a gente não gasta tempo tentando entender, a gente vai cair muitas vezes em interpretações superficiais, em interpretações onde o homem está no centro, onde há uma hipervalorização do homem. Então, ore e peça para que o Senhor te dê sabedoria e discernimento para que você entenda qual é o real sentido daquele texto. E aí você vai ler atentamente. Então você orou, em seguida você vai ler com toda atenção aqueles versículos. Depois você vai ler mais uma vez, traçando palavras-chave. Então você vai se atentar às repetições, se tem alguma palavra que repete mais vezes, você vai marcar. Se tiver palavras semelhantes, você vai marcar também. Quando houver contrastes, então se você pegar o Salmo 1, você vai ver que existe um contraste entre o ímpio e o justo. Então isso é interessante que você também perceba, tá? Em seguida você vai gastar tempo tentando entender o que o texto ensina sobre Deus, o que o texto ensina sobre Jesus e o que o texto ensina sobre mim, sobre você. Então, sim, você vai ter que achar esses 3 elementos no texto, tá? O que o texto ensina sobre Deus? Existe algum atributo de Deus? Então, por exemplo, eu até separei aqui, porque atualmente estou lendo o livro de Ruth. E eu separei as minhas anotações. Eu estou aqui com um caderninho, eu uso esse caderninho aqui para fazer meu devocional. E aqui eu estava na perícope de Ruth 1, dos versículos 19 ao 22. Então, aqui eu separei ó, o que essa perícope me ensina sobre Deus. Essa perícope me ensina que Deus é um Deus de providência, de provisão. Porque se você lê Ruth 1, do 19 ao 22, você vai perceber que ele traz Noemi de volta a Belém de Judá no início da colheita. Então, quando ele traz Noemi de volta à cidade dela, a providência já está esperando Noemi. O pão já está lá. O seu sustento já está lá. Né? Ela havia saído de Belém, da sua cidade natal, por causa de uma grande fome que estava tendo naquela época. E quando ela retorna no início da colheita. Olha só, Deus é um Deus de providência. Então, essa perícope me chamou a atenção para isso, tá? Mas não existe resposta única. É claro que eu tive essa visão, você pode ter outra, tá? E aí, o que o texto ensina sobre Jesus? Porque por mais que Ruth esteja no Antigo Testamento, a gente pode pensar, mas como que o Antigo Testamento fala sobre Jesus, sendo que Jesus só aparece, de fato, né, no Novo Testamento? Toda a Escritura aponta para Cristo, tá?
existe a revelação progressiva de Deus. Então, no Antigo Testamento existe ecos, existem sombras de Cristo. E em Ruth a gente consegue ver essa sombra. Jesus é o pão da vida. Então, quando Noemi ela volta a Belém, né, se você olhar no original, Belém significa casa do pão. Então, na casa do pão estava faltando pão. Mas quando Noemi volta à casa do pão, para buscar sustento, isso está apontando para Cristo, porque Cristo é o pão da vida. É nele que a nossa alma está de fato saciada. Não é em falsos refúgios que a gente vai encontrar verdadeiro alívio para a nossa alma sedenta. Em meio à aflição, em meio ao sofrimento, só Cristo, que é o pão da vida, pode matar a fome da nossa alma naquele momento. Então, é dessa forma que a perícope aponta para Jesus. Jesus é o pão da vida. E como que essa perícope, né, o que ela ensina sobre mim mesma? Essa perícope, ela me ensina que quando o sofrimento chega, e isso é de fato uma realidade, eu não consigo olhar sob a perspectiva correta, entende? Por vezes eu reajo como Noemi, porque quando Noemi passou por esse sofrimento, ela não conseguia ver a bondade de Deus, mesmo diante da aflição. Ela não conseguia enxergar. E quando o sofrimento me assola, quando o sofrimento me visita, eu também não consigo enxergar na maioria das vezes. Mas está lá, a providência de Deus está lá, a bondade de Deus permanece, porque Ele continua sendo bom, independentemente das circunstâncias, sejam elas boas, alegres, felizes ou tristes. Deus continua sendo um Deus de providência, Deus continua sendo soberano e bondoso. Mas esse texto me ensina que muitas vezes eu reajo como Noemi, porque quando Noemi volta para Belém, para a cidade dela, ela fala para o povo que o Senhor se voltou contra mim, o Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Então ela achava que Deus estava contra ela, que Deus estava descarregando a sua ira sobre ela, o seu juízo sobre ela, que Deus estava a castigando porque ela havia perdido o seu marido e os seus filhos. Mas não, Deus não estava contra ela, Deus estava com ela. Deus trouxe providência, né? Como eu falei, ela voltou no início da colheita. Ela tinha Ruth que estava ao lado dela, mesmo sem ter nada para oferecer a Ruth, Ruth permaneceu ao lado dela. Tudo isso são cuidados de Deus que por vezes a gente não percebe em meio à dor, em meio ao sofrimento. Então, foi isso que esse texto ensinou sobre mim. Então, percebe como a gente consegue tirar de poucos versículos, olha só, 19 ao 22, pouquíssimos versículos a gente consegue tirar. É claro que nos primeiros dias isso é mais difícil, tá? Então, vai no seu ritmo, não precisa se frustrar se você não conseguir, tá? Tudo bem, tá? Em seguida, você vai refletir sobre o que aquele texto tem me falado. Tem algum mandamento que eu preciso seguir? Tem algum comportamento que eu preciso evitar? Ou algum comportamento que eu preciso adotar, que eu preciso começar a fazer? Então, isso também deve ser anotado, tá? E aí, você vai ler o mesmo texto, mais uma vez, em outra versão, para ver se vai mudar alguma coisa aí em seu entendimento. Então, eu gosto muito da versão NVI, que é a que eu uso, e para fazer essa terceira leitura, né, em outra versão, eu uso a versão ARA, tá? Gosto bastante também. E aí depois de você fazer essa leitura em outra versão, você vai anotar se algo mudou em seu entendimento, se isso te trouxe alguma informação nova, se isso abriu mais o seu olhar em relação àquele texto ou não, tá? E para finalizar, você vai fazer um resumo. Então você vai resumir rapidamente, em breves. Você pode fazer por tópicos ou síntese gráfica também, né? Como se fosse um... Agora eu esqueci o nome daquele resumo que a gente faz. Acho que é mapa alguma coisa, que tem algumas setas. Então você pode fazer desse jeito também. Mas que seja algo breve, tá bom? E você vai orar finalizando. Então esse foi o primeiro dia.
Olha só, é importante que vocês saibam que nem sempre eu consigo finalizar o primeiro dia no primeiro dia. Às vezes eu me aprofundo tanto naquilo que eu levo mais de um dia para finalizar as etapas do primeiro dia. Mas o que importa é que você continue fazendo, tá? Reter é melhor do que correr, não corra. Faça devagar, retendo e traga a memória com o passar do dia, né? Traga à memória aquilo que você estudou, aquilo que Deus falou com você. Traga sempre à memória no decorrer do seu dia. E aí no segundo dia você vai orar o texto. Então, veja, não é orar qualquer coisa, é orar o texto. Então você vai ler o texto mais uma vez no segundo dia e você vai ler as anotações, tudo que você anotou no dia anterior, tá? E você, em seguida, vai escrever uma oração em resposta àquilo que você aprendeu. E aí eu uso muito o modelo ACAS. O que é o modelo ACAS? É A-C-A-S. A de adoração, C de confissão, A de ações de graça ou agradecimento e S de súplicas ou pedidos, tá? Então, você vai fazer uma oração baseada nesses 4 aspectos, tá? Então, como que eu posso adorar a Deus diante do que eu li? Então, veja, eu li o texto de Ruth, aquela perícope. Como que aquele texto me leva a adorar a Deus? A gente adora a Deus pelo que Ele é. Então, que atributo aquela perícope estava ressaltando sobre Deus? A providência, que Ele é um Deus de provisão. Então, a gente vai adorá-lo em relação a isso, né? No meu caso, foi esse atributo que eu consegui notar. Talvez você note outro, né? Em outros textos, obviamente, você vai chegar aí a outras conclusões a respeito dos atributos de Deus, porque existem vários atributos. Então, a gente adora a Deus por aquilo que Ele é. Então, você vai escrever de fato, tá? O C, confissão. Existe algum pecado que aquele texto revela sobre mim que eu preciso me confessar e pedir perdão? A outra letra A, que é de ações de graças. Algo que eu possa agradecer, aquele texto me leva a agradecer por algo. Então perceba, são orações sobre o texto, tá? Não são orações aleatórias. Ah, eu agradeço pela minha vizinha. Não que você não possa fazer, pode fazer em outro momento. Mas são agradecimentos sobre o texto, tá? E S, que é de súplicas, quais são meus pedidos? O que aquele texto me leva a pedir? Quais são as minhas necessidades que o texto revela? Olha só, eu vou ler aqui a minha oração, tá? Dessa perícope de Ruth. Eu vou ditar, perdão, o que eu escrevi, tá? Olha só. Senhor, Tu és o Deus da provisão, aquele que não me deixa faltar nada, aquele que supre todas as minhas reais necessidades. Tu és um Deus soberano que controla e conduz todas as coisas. Nada escapa às tuas ordens, até mesmo em meio à dor. Pai, é verdade que eu esqueço rapidamente desses 2 fatos, quando me encontro em uma espiral de caos. Em meu sofrimento e desespero, eu não consigo enxergar a tua bondosa mão providenciando todas as coisas. Eu te peço perdão por esse pecado, Senhor. Dá-me um coração seguro em ti e confiante na sua providência. Dá-me olhos para enxergar a tua mão trabalhando por mim, para contemplar a tua soberania. Eu te louvo, eu te agradeço por suprir as minhas necessidades, por me amparar e me dar o teu ombro para chorar diante das adversidades. Obrigada por estar ao meu lado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Perceba que eu troquei, né? Porque acas, a súplica vem por último, mas eu coloquei como antepenúltimo. Não tem problema, você pode alterar a ordem como ficar melhor para você, tá? Isso aí é só um detalhe. Então, esse é o dia 2. No dia 3, você vai aplicar o texto. Então, você vai reler as suas anotações, vai reler a oração que você fez no dia 2. E agora você vai meditar sobre o que você aprendeu sobre Jesus. Como eu falei, toda a Escritura aponta para Cristo.
Então, como que aquela perícope aponta para Cristo? O que ela me leva a entender sobre Jesus? Como eu falei, ele é o pão da vida. Então, Noemi estava voltando para Belém, que é a casa do pão, e isso é um eco de que a gente deve voltar a Cristo, de que a gente deve ir a Cristo em meio ao sofrimento e não buscar refúgios em falsos lugares, em lugares que não conseguirão, né? Lugares ou pessoas que não conseguirão suprir de fato a fome que a nossa alma tem. E aí em seguida você vai refletir sobre o que o texto me leva a crer, né? Com base no texto, em que eu preciso crer. Eu preciso crer em quê? Aqui eu vou dar um exemplo, olha só. Nessa perícope, como eu falei, Noemi achava que Deus estava contra ela por causa das inúmeras assolações, das inúmeras adversidades, dos inúmeros sofrimentos. Noemi achava que Deus estava contra ela. Então eu coloquei aqui, eu preciso crer que Deus não está contra mim em meio ao sofrimento. Eu preciso crer, acreditar nisso. Não é só saber, eu sei que ele não está contra mim. Não, crer, isso deve ter impacto nas minhas ações. E aí isso tem a ver com o próximo passo. Você vai refletir sobre o que o texto te leva a praticar. Como que eu devo viver de acordo com o texto? E aí eu coloquei aqui, a prática. Quando a luta chegar, eu me apegarei e me refugiarei no Senhor, que está ao meu favor, e não correrei para falsos refúgios. Então, é isso que eu devo fazer na prática. É isso que o texto está me levando a fazer. Entende? E aí, para finalizar, você vai destacar alguma coisa que o texto te encorajou, te confrontou ou te ensinou, tá? Aqui no de Ruth eu separei algo que o texto me ensinou. Deus continua soberano e trazendo providência mesmo quando eu não enxergo. Mesmo quando eu não enxergo, ele continua sendo soberano e um Deus de provisão. Bom, esse é o método que eu uso. Eu geralmente gasto 30 minutos por dia, tá bom? Como eu falei, eu não consigo, a depender do texto, do tamanho da perícope, do tamanho do texto, e a depender do quanto eu me aprofunde e do quanto eu fique lá refletindo sobre aquele texto, eu não consigo finalizar as etapas do dia naquele mesmo dia. Muitas vezes não consigo, mas isso não é problema nenhum. Como eu falei, reter é melhor do que correr. Não corra, aprenda com calma, absorva e o mais importante, que não fique apenas no seu saber, que você coloque em prática aquilo que você aprendeu do Senhor, aquilo que Ele te revelou, tá bom? Bom, é isso. Eu espero que esse vídeo seja de grande utilidade para você. Envia para uma mãe de criança pequena que também tem um tempo apertado, mas que precisa continuar crescendo espiritualmente, que precisa de teologia para encontrar força no exercício de sua maternidade. Curte esse vídeo se você gostou e comenta aqui embaixo se você já fazia o seu devocional ou não, se você estava relapsa, se você tinha desanimado ou não, tá bom? Até o próximo vídeo e eu vou ver qual assunto eu vou abordar. A gente vai se falando pelo Instagram. Tchau, tchau.